Bom dia, queridos alunos do sexto ano. Hoje, dia 29 de maio, seguimos com mais uma aula de língua portuguesa, a última desta semana, aulas 11 e 12. Na aula de hoje, nós iremos realizar a correção dos exercícios da aula passada sobre a narrativa Uma Menina Chamada Chapeuzinho Azul. Então, na aula passada, vocês leram este conto de fadas e depois vocês responderam algumas questões sobre esta história. Na aula de hoje, nós faremos a correção. Lembrando que agora, mais do que nunca, vocês são alunos protagonistas. E junto com o professor e com a família, vocês também são responsáveis pela aprendizagem de vocês. Então, é muito importante que vocês assistam a esse vídeo com atenção e façam as correções no caderno de vocês dos exercícios. Se a resposta de vocês estiver de forma diferente da minha, com palavras diferentes, mas for a mesma coisa, estiver correta, então tudo bem, não precisa apagar só porque as palavras estão diferentes da resposta da professora. Pode deixar como está. Agora, se vocês responderam de forma incorreta, a resposta está errada, está incorreta, então apaguem e refaçam a resposta. E se vocês fizeram a resposta incompleta, então vocês precisam completar a resposta de vocês. Pelo que eu vi das atividades que eu recebi, muitos alunos deram respostas incompletas, faltou algum detalhe. Fiquem atentos, façam a correção, completem as respostas e fiquem atentos também para a próxima atividade não deixar respostas incompletas, faltando algo que foi perguntado no enunciado, ok? Então, primeiramente, eu vou fazer a releitura do conto narrativo Uma Menina Chamada Chapeuzinho Azul. E depois nós vamos responder as questões. Então, aposto que você adivinhou que esta menina, conhecida pelo apelido de Chapeuzinho Azul, era irmã daquela outra menina conhecida pelo apelido de Chapeuzinho Vermelho. Percebam que no primeiro parágrafo, o narrador, ele conversa com o leitor da história. Ele diz que quem é você? O leitor. Que ele acha que o leitor provavelmente tenha adivinhado que a Chapeuzinho Azul, ela vai ser irmã da Chapeuzinho Vermelho, ou parente, né? Devido à semelhança dos nomes. As duas meninas ganharam seus chapeuzinhos no mesmo dia. Foi no dia da criança de 1600 e me esqueci. Elas gostaram tanto de ganhar seus chapeuzinhos que até se esqueceram de ficar bravas, porque não tinham ganhado as bonecas que tanto queriam. Elas pediram bonecas, mas ganharam os chapeuzinhos. Esses chapeuzinhos, na verdade, eram duas capinhas com capuz. Mas todo mundo conhece a história da menina que ganhou a roupinha vermelha como chapeuzinho vermelho. Então, vamos fingir que as capinhas com capuz eram chapeuzinhos. Está bem? Aqui está bem. Mais uma vez, o narrador conversa com o leitor. E percebam que, na verdade, não era um chapeuzinho. Ela usava uma capinha com capuz. Capuz, assim, ó, como a minha, tem o capuz. Só que a dela era vermelho, né? Ai, nossa, coincidiu. Juro que não foi proposital. Era uma capinha com capuz. O meu é uma jaqueta, o dela era mais comprido, né? Uma capinha com capuz. Mas como todo mundo conhece como chapeuzinho vermelho, então a outra ficou como chapeuzinho azul, mesmo sem ter um chapeuzinho. Naquele dia em que a menina de chapeuzinho vermelho saiu de casa para levar doces para a vovozinha, que estava doente, e se encontrou com o lobo, etc e tal, a irmã dela ficou em casa. Ela passou o dia todo no quarto porque estava com gripe.
Então a Chapeuzinho Azul não foi com a Chapeuzinho Vermelho levar doces para a vovozinha, porque ela estava com gripe, então ela teve que ficar em casa, no quarto, na cama. Ninguém nunca ouviu falar na Chapeuzinho Azul, porque ela nunca teve um dia tão agitado como o da irmã dela. Ninguém nunca ouviu falar também do pai das duas meninas, porque quando o Chapeuzinho Vermelho foi pela estrada fora, bem sozinha, o pai dela estava na cidade, que ficava não muito ali por perto. Então ninguém conheceu a Chapeuzinho Azul até então, né? Nem o pai das meninas. O pai das meninas, naquele dia, ele estava na cidade. Ele saía de casa todo dia bem cedinho e só voltava de noite, porque trabalhava junto com muitos outros homens na construção de uma ponte que estava sendo feita sobre um grande rio. Percebam que aqui nessa história, então, já inseriu a irmã da Chapeuzinho Vermelho e inseriu também o pai, porque o pai não aparece na história da Chapeuzinho Vermelho, só agora na história da Chapeuzinho Azul. Ninguém nunca ficou sabendo também que a Chapeuzinho Vermelho tinha uma outra avó. Isso é fácil de imaginar, porque afinal as crianças geralmente têm duas avós, a mãe da mãe e a mãe do pai. Então eu tenho a minha avó, mãe da minha mãe, que se chama Geni, e a mãe do meu pai, que se chama Natalina. As crianças costumam ter duas avós, pode ser que alguma tenha falecido, mas sempre o pai tem uma mãe e a mãe também tem uma mãe. A mesma coisa serve para o avô. Essa outra avó era mãe do pai. Aquela que quase virou comida de lobo era mãe da mãe. Essa outra avó da Chapeuzinhos se chamava Yolanda. Então Yolanda era a avó paterna. Mas todo mundo a chamava de vó gorda. Você pode imaginar por quê, né? Então aqui também de novo o narrador conversa com o leitor da história. Por que o apelido dela era vó gorda? Porque ela era mais gordinha. Mas ela não se importava com esse apelido e até achava graça. Então, a avó gorda saiu lá da casinha dela com uma cestinha de doces para levar para Chapeuzinho Azul, que, como eu já contei, estava gripada, coitadinha. Então, no mesmo dia que a Chapeuzinho Azul saiu para levar doces para a avó materna, a avó gorda foi até a casa da Chapeuzinho. Eu falei Chapeuzinho Azul, né? No mesmo dia que a Chapeuzinho Vermelho saiu para levar doces para a avó materna, a Chapeuzinho Azul ficou em casa. E como ela estava gripada, a avó paterna foi até a casa delas. No caminho para a casa da netinha, a avó se encontrou com um lobo tão lobo mau quanto aquele que enganou a Chapeuzinho Vermelho. E esse outro lobo mau tentou enganar a avó gorda, dizendo para ela ir pelo caminho da floresta. Então aqui tem outro lobo, dois lobos, um que enganou a Chapeuzinho Vermelho e agora um outro lobo mau que tentou enganar a avó gorda, ok? Mas como ela não era boba, foi pelo caminho mais curto e chegou antes do lobo mau. E quando ele chegou, pronto para comer a Chapeuzinho Azul e a avó dela, deu de cara com o pai das meninas, que já tinha voltado do trabalho. Ele estava esperando pelo lobo na frente da casa com sua espingarda em punho. Lá dentro, a Chapeuzinho Azul, a mãe dela e a avó gorda espiavam pela janela e riam do lobo, porque o lobo se deu mal. O pai estava lá na casa. O lobo, que era tão lobo mau quanto o outro, mas também tão esperto quanto a avó gorda, quando viu a espingarda, deu um tchauzinho de longe e deu no pé. Deu no pé, vazou, foi embora, fugiu. Na noite desse mesmo dia, a Chapeuzinho Vermelho chegou acompanhada pelo caçador e contou a sua aventura. Então, nesse mesmo dia, a Chapeuzinho Vermelho voltou para casa e contou a história dela, né? Tudo o que tinha acontecido na história da Chapeuzinho Vermelho. Vejam que foi um dia muito agitado, hein? Para os personagens.
Foi por isso que os pais das meninas nunca mais deixaram as duas andarem sozinhas pela floresta. Depois do jantar, as duas irmãs pediram para comer os doces que a avó gorda tinha trazido em sua cestinha. Lembra dos docinhos que a avó gorda trouxe para a Chapeuzinho Azul? Mas ela deu uma gargalhada e confessou que tinha ficado com fome no caminho e foi beliscando, 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 e quando chegou, a cesta já estava vazia. Olha, avó gorda, comeu todos os doces. Então, esse texto é do Flávio de Souza e foi retirado do livro da Companhia das Letrinhas, que se chama Que História é Essa? Agora vamos para as questões. Questões sobre o texto Uma Menina Chamada Chapeuzinho Azul. Lembrando que aqui não era necessário vocês copiarem o texto, só as perguntas e as respostas no caderno de vocês. Então, questão número 1. O texto Uma Menina Chamada Chapeuzinho Azul narra uma história. Conta uma história. Essa história conta fatos reais, verdadeiros ou ficcionais, imaginários. Vocês acham que são fatos reais ou imaginários? Imaginários, com certeza, né? Nenhum fato real aqui. Como assim um lobo mau que parece que tem um comportamento de um ser humano, né? Não é uma fábula, mas... Agora, essa questão B, ela gerou dúvidas. Alguns alunos tiveram dúvidas. Classifique os gêneros textuais. Quais gêneros? Notícia, lenda, biografia, conto de fadas, fábula. Todos esses são gêneros textuais. São diferentes tipos de histórias. Então, classifique os gêneros textuais seguintes em história real ou ficcional. Marque um X na opção correta. Então, notícia, real ou ficcional? Real, notícia tem que ser uma história real. Lenda, ficcional. Lenda, ficcional. Por isso que eu marquei um X aqui na segunda coluna. Na segunda coluna, não. Na segunda linha. Biografia. Biografia é quando conta a história de um autor, a história de um ator também, de um escritor. É uma história real. Conto de fadas, como a história da Chapeuzinho Azul, ficcional, imaginária. E fábula, com certeza, ficcional, imaginária, ok? 2. O texto narrativo Uma Menina Chamada Chapeuzinho Azul foi criado com base em um conto muito conhecido. Então, o texto da Chapeuzinho Azul foi criado com base em uma outra história. Qual história? Qual é esse conto? Chapeuzinho Vermelho. Fácil essa, né? Copie o trecho do texto no qual é possível perceber que o autor está usando esse conto, o conto da Chapeuzinho Vermelho, para criar a sua história. Já no primeiro parágrafo, nós percebemos que o texto ele tem como base a história da Chapeuzinho Vermelho, porque no primeiro parágrafo o narrador coloca assim: aposto que você adivinhou que essa menina, conhecida pelo apelido de Chapeuzinho Azul, era irmã daquela outra menina conhecida pelo apelido de Chapeuzinho Vermelho. Então, nós já percebemos que a história da Chapeuzinho Azul foi feita com base na história da Chapeuzinho Vermelho desde o primeiro capítulo, desde o primeiro parágrafo. Questão 3. Em que lugar ocorre esta narrativa? E depois, esse lugar pode ser determinado com exatidão? Então, o texto fala de qual lugar? Fala da casa da Chapeuzinho, fala também da casa da vovó e de uma floresta, né? Uma floresta onde a vovó ela se encontra com o lobo. Só que nenhum desses lugares pode ser determinado com exatidão, porque não especifica qual é essa floresta e em qual cidade ficam as casas dos personagens. Então, não está especificado, uma floresta que ficava próximo à cidade de Santa Fé do Sul. Não, ou a casa das meninas ficavam em uma cidadezinha chamada Rubinéia. Não,
Não aparece, não dá para saber exatamente que lugar é esse, que cidade é essa. Então, esse lugar pode ser determinado com exatidão? Não, ok? 4. É possível saber exatamente quando ocorreu essa história? Exatamente? Não. Copie do texto um trecho que justifique a sua resposta. Não dá para saber exatamente quando ocorreu a história, porque o narrador ele se refere ao tempo dos acontecimentos de forma imprecisa. Ele diz assim, ó: foi no dia das crianças de 1600 e me esqueci. Então ele não fala o ano completo, é 1600, mas de que ano? 1690, 1622 e me esqueci. o narrador ele se esquece da data exata. Então, por isso que não dá para saber exatamente que data que foi essa. Está também de forma imprecisa. Percebam que tempo e lugar, tempo e espaço nessa narrativa, ambos são imprecisos. 5. Identifique no texto lido todos os personagens que participaram da história. Todos, ok? Então tem a Chapeuzinho Azul, tem a Chapeuzinho Vermelho, tem a avó materna, né? Que é aquela que a Chapeuzinho Vermelho foi na casa. Tem também a avó paterna, que é a avó gorda ou Yolanda. O nome dela é Yolanda, mas ela tem o apelido de vó gorda. Tem o pai das meninas, tem a mãe também das meninas, tem o caçador da Chapeuzinho Vermelho. Aqui na história da Chapeuzinho Azul, cita o caçador. Deixa eu achar, ver se eu achar rapidinho. Aqui, ó. Chapeuzinho Vermelho chegou acompanhada pelo caçador e contou sua aventura. Então tem o caçador também. E tem os dois lobos maus. Os dois. O que perseguiu a avó gorda e aquele que perseguiu a Chapeuzinho Vermelho. Então são todos esses. A maioria das atividades que eu olhei, que eu corrigi, esqueceu algum personagem aqui, tá? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque são dois, né? 9 personagens no total. E quem são os personagens principais? A Chapeuzinho Azul, com certeza, e a avó gorda. A avó gorda também é protagonista, ou Yolanda. Ambas são protagonistas, a Chapeuzinho Azul e a avó gorda. E o antagonista, quem é? O antagonista é o personagem que se opõe ao personagem principal. Lembram que eu passei isso naquela videoaula, naqueles slides que eu pedi para vocês copiarem do caderno? Então, quem se opõe às personagens principais? Os lobos maus. Ok? Os dois são os antagonistas. O antagonista é tido como o vilão da história. Percebam que todas essas questões que eu coloquei aqui, tempo, espaço, história real, ficcional, o que é uma narrativa, são questões sobre aquele conteúdo que eu passei na videoaula da aula de terça-feira. É sobre aquele conteúdo, sobre os elementos do texto narrativo. Agora, D, quem são os personagens secundários que têm menor participação na história? Então, nessa história, os personagens secundários são Chapeuzinho Vermelho, a avó materna, o pai também é secundário, a mãe, o caçador, que só aparece no final, e o lobo da história da Chapeuzinho Vermelho, o lobo da história original. Questão 6. O narrador do conto, uma menina chamada Chapeuzinho Azul, é observador ou é personagem? Ele é observador, porque ele só observa a história, ele não participa como uma personagem. Então, ele é narrador observador. 7. Que fato impediu a Chapeuzinho Azul de ir com a Chapeuzinho Vermelho levar doces para a vovozinha? Por que a Chapeuzinho Azul não foi com a Chapeuzinho Vermelho de manhã levar doces para a vovozinha? Porque ela estava gripada naquele dia, por isso que ela não acompanhou a irmã. No início da história também é colocado esse fato. Deixa eu achar lá para mostrar para vocês. Aqui. Naquele dia em que a menina
do Chapeuzinho Vermelho saiu de casa para levar doces para a vovozinha, que estava doente e se encontrou com o lobo, etc e tal. A irmã dela ficou em casa. Ela passou o dia todo no quarto porque estava com gripe, ok? Se vocês quiserem copiar esse trecho para justificar a resposta, tudo bem também. Lembrando que sempre que copiar um trecho do texto, tem que usar as aspas. Aqui, ó. Aqui, eu usei as aspas. Sempre quando você copia do texto, você usa as aspas para mostrar que o texto não é seu. E a última questão, questão 8. Ordene os acontecimentos da história, enumerando-os na ordem que ocorreram na história. Então, aqui os acontecimentos estão fora de ordem. Vocês têm que enumerar seguindo a ordem dos acontecimentos. Alguns alunos colocaram X, não era para marcar X, era para ordenar, colocar na ordem, enumerar, ok? O primeiro fato, então, é que Chapeuzinho Azul estava gripada, o primeiro acontecimento. O segundo é que, como ela estava gripada, a avó gorda saiu de casa para levar uma cesta de doces para sua netinha que estava doente, porque ela estava gripada. Vó gorda aqui seria com letra maiúscula, né? Porque é o apelido. Depois, o terceiro fato. No caminho, a avó gorda ela encontrou com um lobo. Terceiro fato. O lobo, ele tentou enganar a avó, dizendo para ela ir pelo caminho da floresta. Como a avó não era boba, para chegar logo, ela foi pelo caminho mais curto e chegou antes do lobo mau. Certo? Quinto fato. E o sexto, quando o lobo chegou, pronto para comer a Chapeuzinho Azul e a avó dela, o pai, que já tinha voltado do trabalho, estava esperando pelo lobo na frente da casa, com sua espingarda em punho. Então, a avó gorda, ela não foi pelo caminho que o lobo sugeriu. Ela não era boba, ela foi pelo caminho mais curto e ela acabou chegando antes do lobo mau. Ok? Então, essa é a ordem. Ficou 1, 2, aí 3 aqui em cima, 4, 5 aqui a segunda e 6 aqui o final, certo? Corrijam a atividade de vocês e completem caso a resposta esteja incompleta. Essa daqui eu acho que vai ser a que mais, é a que mais teve respostas incompletas. Muitos esqueceram alguns personagens. É isso então, beijos. E a aula de hoje é só isso, fazer a correção das atividades da aula passada. Um beijo e até a aula da semana que vem. Qualquer dúvida, estou no privado, podem mandar mensagens. Beijos!